psicopatologia na vida prática, né? Na prática clínica ali do psicólogo clínico que está ali no seu consultório. Como é que a gente faz para otimizar esse conhecimento da psicopatologia na nossa prática, para a gente usar isso? Primeiro ponto sobre a psicopatologia, a confusão, por que eu trouxe esse tema? É porque tem alguns problemas aí que acontecem quando a gente não entra em contato com esse tema. Primeiro, a gente tem medo de atender pessoas com transtornos mentais. Muitas vezes chegam pessoas com transtornos mentais graves, se a gente não sabe como se utilizar, a gente vai ficar temerosa. É isso que eu vejo muito, né? O que normalmente quando me procuram para supervisão é esses medos, né? Meu Deus, eu tenho um paciente com esquizofrenia, eu tenho um paciente com depressão grave, tá se automutilando, ou pessoas com transtorno de personalidade borderline, eu não sei o que fazer. E muitas vezes esse termo psicopatologia na nossa área é estudado por nós psicólogos de forma a não ser prático para nossa prática clínica, até porque a gente não é da área da medicina, né? Então termos como patologias, né, doenças, são muito trazidos da medicina. E muitas vezes quando a gente entra na parte de psicopatologia, né, as patologias da mente, fica meio confuso esses temas que normalmente são ensinados pra gente de uma forma muito médica, né, muito da área médica. Então a gente tem que entender qual é o nosso papel ali também, né, nesse tratamento, como que a gente tem que estudar esse tema, esse conceito de psicopatologia. Porque, gente, se a gente não sabe fazer isso, sabe o que acontece com a gente? A gente fica gastando dinheiro com cursos de psicopatologia. Quem aí faz isso? Quem aí gasta dinheiro com cursos de psicopatologia, achando que esses cursos de psicopatologias vão dar soluções para nossa prática, para a gente atuar com essas psicopatologias? Esse é um erro muito comum, gente. Então, para que a gente possa alinhar, a gente vai ter que saber algumas coisas. Vou citar aqui e vou detalhar para vocês, tá? Primeiro ponto é saber os conceitos centrais da psicopatologia para aplicação prática. Então, a psicopatologia é uma área que estuda as doenças da área mental, né? As psicopatologias. Agora, eu preciso saber o que disso realmente eu, como psicólogo, vou usar na minha prática. Porque senão, olha só o que eu falei antes, né? Eu fico ali perdendo tempo, gente, estudando o que eu estudei na faculdade, estudando teoricamente. E aí, e o pior, os cursos, eles vão colocar ali alguns transtornos mentais e vai querer destrinchar esses transtornos. Você compra um curso caro só disso. Sendo que isso, gente, a gente só vai conseguir aplicar se eu entender esses conceitos básicos. Eu tenho que entender a base da psicopatologia. Eu tenho que saber também o que é um transtorno mental, para que eu possa estar de cara com ele e saber, então é disso aqui que se trata. Eu não estava entendendo quando eu estava estudando só teoricamente, cada coisinha dele, eu não estava entendendo. Eu tenho que saber o conceito do que é sintoma para nossa área também, né, gente? E eu tenho que saber também o conceito do que é sinal. Pronto, se eu sei essas coisas, gente, eu vou saber aplicar tudo aquilo que eu estudei na faculdade, que eu não preciso fazer mais curso disso. Não preciso, gente. Vocês vão entender hoje por que não. Eu não preciso estudar mais tudo aquilo daquele jeito. Eu vou estudar de uma outra forma. Eu vou me utilizar da prática para que eu possa pegar a teoria correta para mim. Agora é diferente. Agora a prática vem na frente, a teoria vem depois. Primeiro ponto, saber os conceitos centrais da psicopatologia, que é o que a gente vai destrinchar aqui agora. Vamos lá pro primeiro conceito que a gente tem que entender, para que a gente não confunda a gente com a área médica, né? Então vamos lá. Saber o que é transtorno mental e como a gente trabalha com ele. Simplificando esse conceito, transtorno mental é qualquer distúrbio, desequilíbrio de forma multifatorial. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando de aspectos multifatoriais. A gente está falando de aspectos fisiológicos, bioquímicos, né? Bioquímico tem a parte fisiológica. A gente está falando de aspectos psicológicos e a gente está falando de aspectos sociais.
E, gente, essas três partes não se dividem, elas influenciam uma na outra. Elas se influenciam, né? Elas estão interligadas, elas não se separam. O que separa são as nossas atuações. As nossas atuações se separam. Essa característica multifatorial, não. Por quê? Porque isso é característica do ser humano. Nós somos um ser biopsicossocial. Então, transtorno mental é um desequilíbrio, um distúrbio, digamos assim, nesses três aspectos ao mesmo tempo. O segundo conceito, a gente acabou de falar aqui sobre transtorno mental, já entendemos esse conceito. Agora vamos para o segundo conceito que a gente precisa entender. Olha só como a gente pode simplificar, né, nosso estudo. Se eu sei que transtorno mental é dessas três áreas aí, eu também já vou saber como é que eu vou aplicar isso na prática. Daqui a pouco a gente vai entender. Saber, outro conceito, o que são sintomas. Sintomas, gente, é uma característica de critérios que caracterizam aquele diagnóstico, aquele transtorno. Então, são uma série de características que fazem com que ele tenha uma cara, né? Fazem com que ele tenha uma cara. Qual é a cara da depressão, né? Os sintomas, a gente pode falar assim, quais são os sintomas da depressão, né? Só pra gente exemplificar. Humor rebaixado por mais de 2 semanas, já 2 semanas ou mais consecutivamente, significativamente. Problemas gastrointestinais fazem parte da depressão. Problemas cognitivos a pessoa também tem, concentração, memória, falta de vontade. Olha só como é que os sintomas, né, tem a ver com as características, a cara desse transtorno. Falta de vontade de fazer o que antes gostava. Só que não tem como a gente saber disso só olhando para a cara da pessoa, né? Então, por isso que os sintomas, eles precisam ser colhidos através de uma fala. Entende que não adianta eu estudar depressão se eu não sei se esse paciente tem depressão de fato. Aí eu vou estar estudando uma coisa que de repente eu não estou trabalhando com ela. Então eu preciso primeiro colher essa queixa desse paciente para eu juntar nessa esfera de sintomas para que eu possa ver critérios que se fechem. Então, todos os transtornos mentais têm sintomas que são catalogados, fecham um critério de sintomas que sempre aparecem naquela condição. Então isso a gente só sabe, gente. Olha que coisa delicada de saber. E sintoma difícil de você entender. O sintoma médico, quando a gente vai falar de doença médica, também. A queixa do paciente que vai trazer a sua análise de sintoma. Quando a pessoa, né, vai para o médico, a gente fala que está com uma dor no ombro direito. Então, essa dor no ombro direito é o sintoma que ele está trazendo, é a dor. Agora, na nossa área, ainda mais, é muito mais complicado dessa pessoa saber qual é o sintoma dela. Ela não sabe, às vezes, o que está sentindo. Então, não adianta a gente estudar os critérios diagnósticos se eu não sei colher esse diagnóstico. Para que eu possa aí sim estudar teoricamente. Que aí, qual é a intervenção ou as intervenções que fazem com que eu colha esses critérios sintomáticos. A anamnese, né? Então, a nossa avaliação psicológica, que a gente vai se utilizar de instrumentos. A nossa principal da clínica é a anamnese. Então, eu tenho que saber como se faz uma avaliação psicológica na área clínica e eu tenho que saber, às vezes, até na área formal, que às vezes eu estou fazendo isso para emitir um documento, né? Mas, na área clínica, eu tenho que saber os instrumentos que eu me utilizo, né? Lá no curso vocês têm aula só disso, sobre instrumentos, né? Então, quais são os instrumentos? A anamnese é a que a gente mais usa. Então, por isso que eu tenho uma aula só de anamnese, para que a gente destrinche a anamnese, saiba como fazer para colher esses sintomas que a pessoa vai ter que falar para você, vai ter que descobrir quais são os sintomas que estão ali. Até para que eu decida. Ela veio falando que era depressão. Minha filha tá com depressão? Então ela veio aqui, aí a mãe começa a relatar sintomas ali, né? Ela tá triste, ela não sai do quarto, nananana, a gente pensa, não pode estar com depressão, né? Por que a gente falou isso? Sem a gente nem ter avaliado, porque a gente já pensou nos sinais, é o outro conceito que a gente tem que conhecer. Sinais. Os sinais, gente, o médico, por exemplo, a gente faz uma analogia, o médico, ele sabe que quando a pessoa tem uma febre, a febre é um sinal, não é um sintoma de uma doença, um sinal de uma infecção. Agora a gente tem que saber que tipo de infecção é essa, e se tem uma doença por trás dessa infecção, né? Então, o sinal é aquilo que aparece, que já faz a gente suspeitar que tem alguma coisa
coisa ali por trás. E a gente vai descobrir quais são os sintomas que estão ali para que a gente saiba quais são os transtornos que podem estar ali. Entende que estudar psicopatologia é muito mais do que estudar cada característica de cada uma das psicopatologias? Entende que eu preciso entender os principais conceitos? Tem outros conceitos. Eu trouxe aqui os 3 principais, tá? Mas tem vários outros conceitos que a gente vai entender para que a gente possa acolher, né, nas nossas intervenções. Mas os principais conceitos, se você sabe esses 3 principais conceitos, pronto, agora eu preciso saber o quê? Eu preciso saber quais são as intervenções que eu vou usar e como utilizar dessas intervenções para eu colher esses conceitos. Eu tenho que entender qual é o transtorno que está ali. Para isso eu tenho que entender quais são os sintomas que estão ali. E normalmente aparece pra gente os sinais, para que a gente já possa ir colhendo. Gente, mas para recapitular o que a gente falou hoje aqui sobre psicopatologia, foi que a gente precisa primeiro saber como atuar clinicamente para eu pegar os conceitos principais da psicopatologia para que a gente possa atuar na prática. Senão a gente fica lá estudando teoricamente e não faz nada na prática com segurança, não sabe o que fazer, né? Então tem uma ordem aí. Então por isso que eu preciso saber diagnosticar. Eu preciso saber quais são o que é transtorno mental. Como é que eu trabalho com ele, porque eu não trabalho com sintoma, né? Já entendemos. Quais são os sintomas, o que são sintomas e como é que o psicólogo trabalha com sintoma. Ele trabalha com sintoma? Não, ele encaminha a partir dos sintomas. A gente vai trabalhar com o indivíduo vivenciando esse sintoma, né? E o que são sinais? Ó, as mães trazendo os sinais aí, porque os sintomas de fato, ela pode até soltar uns sintomas ali da pessoa, mas a gente só vai colher mesmo quando a gente faz a avaliação, né, do próprio paciente, né? É ele que vai exalar ali os sintomas, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, porque às vezes ele não sabe o que é, você que vai fazer essa interpretação clínica. Então, gente, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e aproveitado dessa live, revejam, depois de um tempo essa live, ela é toda editada, ela vai lá pro canal do YouTube, que vira assuntos assim, bem didáticos, rápidos também, né? Vai lá no canal do YouTube que vocês vão ter isso na prática. Ou venham aqui no nosso curso para vocês poderem se aprofundar na prática de vocês comigo, com nossos colegas aqui, tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Até a próxima live.